Boa noite. Hoje é quarta, 18 de novembro, Parashat Toldot, dia 3 de Rodesh Kislev. A pergunta é: ir fundo? A resposta: sim, até o fundo. Essa é uma aula que eu estou fazendo Leilu Nishmat, meu grande amigo, irmão Rish Abraham Ben Kalman Baruch, George Blum, a Shivá na semana para a elevação da sua alma. Ele representa inclusive esse ideal de ir fundo, ir até o fundo, se dedicar, se entregar. A gente vai ver qual a relação com essa paraxá e mais ainda a relevância com a época que a gente está passando, entrando nos 9 meses de pandemia do corona e, como a gente tem falado já há vários meses, a era messiânica, Yemot HaMashiach, que a gente já pode viver e ver as maravilhas que estão sendo mostradas e vão ser mais ainda mostradas durante essa época. Então vamos ver o que é isso de ir até o fundo. Primeiro, por que tem que ir até o fundo? Porque tem um tesouro no fundo do mar. E está lá embaixo, está no fundo, e é um tesouro. Por isso que tem que mergulhar para ir até lá. Agora tem essa questão, não é à toa a pergunta de ir fundo, se é bom ou não, porque fundo tem uma conotação talvez um pouco negativa, está ligado com afundar. Afundar não é uma coisa boa, quase que jamais. Um barco que afunda, alguém que se afunda ou se afoga, Deus me livre, mas pode também ser aprofundar-se. Se aprofundar geralmente é uma coisa boa. Se aprofundar num assunto, num estudo, numa relação, num trabalho. Mas a gente vai ver que ir fundo, que é o que a gente está falando, que está ligado com essa época agora, é ir no fundo, ir até embaixo, descer. E é muito mais do que se aprofundar. É se entregar de verdade, é se dedicar. Como eu falei, exemplos de vida nesse mundo de pessoas que se entregam, se dedicam e fazem por onde em tudo o que eles tocam e participam. A gente tem que ser e seguir esses exemplos de ir no fundo, assim como Yaakov, que é o personagem principal dessa paraxá e agora por mais algumas parshiot. O Yaakov, justamente no final da paraxá, ele vai até o fundo de verdade. Ele começa uma descida muito grande. A gente vai explicar qual é o alcance dessa descida. É uma descida que durou 20 anos. Essa primeira descida foi a primeira grande descida, talvez a mais marcante inicial, que ele sai da casa dos pais. No caso de Yaakov, durou 20 anos exatos e está ligado com o número Esrim, que a gente já falou em outras vezes, que está ligado com Keter, que é a coroa do rei, a coroa de Hashem, que é, como se sabe, ligado com corona. A gente vai ver então que, mais uma vez, tudo que a gente está falando aqui está ligado com essa época que a gente está agora e nos ajuda a entender e a saber como se comportar e como lidar com todas as loucuras, as oscilações que tem nessa época que a gente está agora. A gente vai ver que, como falar, está no final da paraxá, dessa paraxá, que fala na última liá, que a gente lê no Shabat, inclusive, Vaishlach Yitzhak et Yaakov vayeler Padan Aram. Então, enviou Yitzhak a Yaakov e foi Padan Aram. Assim que está escrito literalmente, para Lavan, o enganador. Aram, Padan Aram, El Lavan ben Betuel Harami. Então a gente está vendo aqui que foi uma descida muito grande, porque ele foi até Padan Aram, né, que no fundo é Haran, e até o Lavan, que era o seu tio, que era um tremendo enganador, talvez um dos maiores de todos os tempos. Então a gente vai ver
por que Yaakov se colocou, na verdade ele foi enviado nessa missão, mas porque ele aceitou, ele teria alternativas, como teve o seu próprio pai Isaac, de não sair de Israel para se casar, ou mesmo saindo da casa dos pais e ir para outro lugar também em Israel, ou pedir para alguém ir trazer uma esposa para ele, e assim por diante. Mas não. Ele foi porque isso está ligado com o DNA, com o mindset, desde o começo do Yaakov, desde a barriga da mãe, antes do nascimento. Onde é que a gente pode imaginar que é o lugar mais baixo e mais fundo que tem no mundo? Está ligado com Esav. Esav está ligado com a antítese do povo judeu, com o oposto do judaísmo, do ideal judaico. Alguém que está pensando simplesmente no material, em se dar bem, em ganhar, em se divertir, em coisas ruins como matar, agredir, violentar. É uma pessoa muito complicada. E mais ainda, embaixo dele é o calcanhar. E o Yaakov, já quando nasce, ele tem a sua mão segurando o calcanhar de Esav. Então, Yaakov está ligado, inclusive o nome dele, Yud Ekev. Yud, ou Yod, está ligado, né, são as mesmas letras, Yud, Yud Vav Dalet, com Yadó, que é Yud Dalet Vav. Então, o Yud do Yaakov, Yud Ekev, que é Yud, a letra Yud, e Ekev, que é o calcanhar do Esav que ele segurou, por isso que ele recebeu esse nome também, porque quando ele sai, ele era gêmeo de Esav, quando ele sai da barriga de Rivka, ele está segurando no calcanhar de Esav. Então, ele já desde o começo, no seu manifesto, na sua declaração, no seu ideal de vida, era ir atrás do Esav e segurar o seu calcanhar. O que isso quer dizer? A gente pode ver alguns detalhes, mas mais fica para uma outra ocasião. Esav, a gente sabe, já explica um pouco, intui, porque essa fixação, obsessão do Yaakov com o Esav. Inclusive, quando ele volta dos 20 anos com Lavan, nessa descida enorme que ele teve, ele vai procurar o Esav para ver se ele já conseguiu refinar ou se refinar Esav. E Esav, como a gente sabe, vem dos Makifim, que está ligado com a parte envolvente, circundante, com o Keter, com a coroa, que é o corona. O Esav está ligado com o corona, que é o torro, que são grandes energias, que é um caos, que é muita oportunidade, que é essa crise, que é muita oportunidade, muitas mesmo, né, em quantidade e em qualidade, por ter muitas luzes que são envolventes, porque é tão grande que ela não consegue entrar, penetrar. Esse é o Esav, são os Makifim, que é Keter, que é corona. E o Yaakov quer justamente refinar esse Esav, essa corona que a gente está agora no mundo de uma forma revelada. E não só isso, o Yaakov, desde o começo, ele tem esse drive pelo Esav e até mesmo o calcanhar dele para refinar, domar essas grandes energias maravilhosas que tem no Esav. E ele ainda, durante sua vida, desce mais fundo ainda. Não tem limite para o quanto o Yaakov desce fundo para poder refinar até a parte mais baixa que tem. E esse é o nosso ideal, é o ideal do povo judeu. Tanto é que a gente descende principalmente de Avraham, Yitzhak e o Yaakov, que é o nosso patriarca, da onde saíram todas as tribos e todo o povo judeu. Então Yaakov desce mais fundo ainda e ele compra a primogenitura, que era dele porque ele estava antes na concepção dos gêmeos, mas aí o que desce, o que está mais em cima e está primeiro, ele, como numa proveta, Horácio dá esse exemplo, desce mais embaixo, que era o Yaakov, já começou por estar em cima, ele vai até embaixo, depois vem o Esav, como estava em cima, na consequência, no resultado, ele sai primeiro. É por isso que o Yaakov sai pegando o calcanhar do Esav, que era a visão que ele tinha, de baixo, a perspectiva, mas não só disso, a gente viu que ele quer realmente pegar o calcanhar do Esav, que tem muita energia circundante, de coroa, de corona, no Esav, e aí por ele, no fundo, literalmente, o Esav ter
nascido primeiro, ele foi considerado primogênito, e o Yaakov compra. Então, ele adquire de uma forma diferenciada a primogenitura, não é uma forma normal, natural. Depois ele se veste com as roupas do Esav, ele se transforma. E desse modo, com uma ideia da Rivká, inclusive da mãe do feminino, que é uma ideia brilhante, revolucionária, genial, inédita, impensada, que justamente engana o lado negativo, que nunca ia se imaginar que o Yaakov ia conseguir as brachot gigantescas que o Yitzhak tinha separado, preparado para o Esav, que está ligado com essas luzes muito grandes. O Yaakov vai lá e ele se veste com as roupas de Esav, uma coisa que era inimaginável. O Yaakov totalmente comprometido, envolvido até a ponta com a verdade, ele se vestir, né, se transformar de um modo não clássico no Esav, justamente, que é uma pessoa enganadora e que sempre pensava coisas negativas. E aí, ainda por cima, depois disso, ele vai lá e engana, entre aspas, o pai, que era o Yitzhak, que é o patriarca, o pai de Yaakov. Então, o Yaakov continua nessa odisseia, nessa história, nessa saga, procurando cada vez ir mais fundo e de uma forma presencial, pessoal, comprometida. Não é externa, né? Não é alguma coisa fora dele. É ele mesmo que está lá, não é por procuração, nem entregando para alguém, não é por Skype ou Zoom. Ele pessoalmente vai lá e negocia com o Esav. Ele veste as roupas, não é que ele manda uma foto ou faz algum tipo de truque. E ele vai lá e encara o pai e tem a ousadia de se fazer passar de um certo modo por Esav e resgatar essas energias muito grandes que é justamente do Esav, está ligado com o nível de coroa, de Keter de Hashem. Uma coisa, uma observação sobre a nossa época, é uma coisa pessoal que eu sempre falo, e eu me ressinto muito disso nessa nossa geração, que a gente tem que resgatar e refinar, melhorar isso, que é se ver em muitos círculos, espero que não seja perto de vocês, as pessoas fazendo por obrigação, qualquer coisa que seja. Seja o trabalho, seja a relação com os familiares, seja a relação com a esposa e com o marido, com os filhos, cumprindo tabela, preenchendo a súmula, jogando para a torcida, fazendo para inglês ver. É o Facebook, né? É a fachada só. Na fachada parece que está fazendo, mas no fundo está texting, né? Está ouvindo uma palestra, mas está fazendo outra coisa, conversando com os filhos, mas embaixo da mesa tem um celular com um joguinho. Isso é, de um certo modo, uma doença. Não conseguir se concentrar, se entregar e ter empatia, se comprometer, se envolver, se concentrar, ter foco. Está ligado com o Yitzhak, inclusive, que ele passa para Yaakov. E o Yaakov, aqui nesse caso, mostra o que devemos fazer. Ir até o fundo, ir até o topo. Está completamente envolvido, comprometido, interessado, dedicado à causa. E para isso tem que ir até o fundo. Não pode deixar nada de fora, como a gente falou, inclusive, na última semana. A gente vai ver a relação com o tempo está ligado com a Parashá, a porção dessa semana. A gente já falou um pouquinho, vamos falar mais um pouco. Não só o tempo dessa semana, como essa semana está ligada também com a Parashá da semana passada e com a Parashá da semana seguinte, que a gente, inclusive, já lê nesse Shabat agora. Depois, quando termina a Parashá de Todot, a gente tem mais uma leitura da Torá no final, na tarde, que a gente começa a ler Vayetze. Então, tem uma ligação entre as três Parshiot que falam sobre missão também, não por acaso. Essas três Parshiot, em sequência, falam sobre missão. Começa, como a gente falou na semana passada, Hayesará, a missão do Eliezer, na categoria de servo de Abraham, então está ligado com Abraham. Ele era o Sheliach, o emissário, que era como o Meshaleach, aquele que está enviando a missão. Tanto é que ele nem fala o nome dele, jamais. Ele é o Eved Abraham, é o servo de Abraham.
Ele representa totalmente e é a justaposição como se fosse o próprio Abraão. Mas aí ele está na categoria de servo, a missão dele é como servo de Abraão. Depois tem Toldot, que é a Parashá semana, que a gente está agora, que a gente está falando, no final da Parashá, o Yitzhak manda Yaakov Harana. Ele manda para Haran e na Torá está escrito Harana. Não nessa Parashá, mas na seguinte. Depois vai Yetzer, que é essa Parashá, que começa falando o Yaakov indo para Haran, e aí Yaakov vai na prática. É ele colocando na prática a missão que ele foi ordenado na Parashá Toldot, que é a que a gente está agora. Então tem esses 3 níveis de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Nas 3 Parashot na sequência, tipos diferentes de missão e cumprimento da missão. E a gente vê que tem esses 2 momentos principais, que é o momento da confiança da missão, da entrega da missão, né, da nomeação da missão, o que é a missão, quem vai fazer, quando fazer, e o da realização na prática, né, que foi o Yaakov na semana seguinte, agora em Vayetze, que ele vai para, de fato, vai para Haran. É interessante que a missão, que tem a ver com o tema que a gente está falando até agora, é descer. Inclui, faz parte da missão, não sair, não ficar no lugar onde está, e sair no sentido de descer. Inclusive, graças a isso é que a gente está aqui nesse mundo, porque Deus queria ter uma moradia para ele, é um desejo que ele tem profundo, que não tem explicações ou motivos. Quem deseja, deseja porque é um desejo, e ele deseja ter uma moradia aqui nesse mundo aqui embaixo, e para isso ele faz com que a alma que está lá em cima junto com ele, de uma forma primordial, clara e pura, antes de ser para esse mundo, ela desce para esse mundo e se veste no corpo, que é esse lugar mais baixo possível, onde a alma pode entrar, que sofre dores, que tem necessidades, que tem prazeres e várias características que precisam ser trabalhadas, né, grosseiras, como é o corpo, que está ligado com a alma animal, justamente. Então a missão é descer, faz parte da missão descer, ir até o fundo, para depois subir, que é ir mais alto que estava no começo, que é aquele gesto que a gente faz ao estudar o Talmud, que é tá nesse ponto, desce na missão de ir ao fundo e sobe mais alto que estava no ponto anterior. Isso faz parte da missão, é intrínseco. Não é um erro, não é um acidente de percurso. É uma coisa interessante sobre isso, uma analogia, quando a gente acontece comigo, não sei se acontece com vocês, está na frente do elevador, aperta para subir. E aí para o elevador. Só que o elevador para ele com o símbolo de descer. Ele vai descer. E você apertou para subir. O que você faz? Responda. Você entra ou espera ele voltar depois? Vai continuar apertado o botão de subir. Então ele vai parar na volta para subir. Geralmente muitas pessoas preferem descer junto com o elevador, porque depois pode subir cheio e não vai ter lugar. Mas tem uma coisa interessante, que de um certo modo, quando desce primeiro, a subida é maior. Isso é assim fisicamente, porque tem um gap que é preenchido, que fica maior, porque quando você está num ponto, depois você sobe, tem uma distância. Se você desce, você ganha mais uma distância para depois subir e acrescentar ao ponto que você estava até o ponto que você ia subir. Então, quando desce primeiro, a subida é maior. Isso é uma lei, é natural. Além disso, pega mais recursos, porque pega mais impulso, pega mais material. Se tinha mais gente que entra no elevador, no andar de baixo também entra mais gente. Então, a gente vê que a missão inclui essa descida, que pode ser uma coisa favorável. A gente descer para depois subir mais ainda. É isso que está por trás, inclusive, da alma descer para esse mundo. E é um princípio citado no Tânia, inclusive, em vários lugares, que é o princípio da alavanca, chamado lever, em Yiddish ou em inglês, que é essa alavanca, que justamente ela vai até o ponto mais baixo, abaixo do que você quer levantar, para poder subir mais ainda. Então, mostra muito graficamente essa ideia de que desce até um ponto para depois subir mais alto ainda, e desce até abaixo do que está na fundação, no pilar daquele produto ou aquele edifício que quer ser
levantado. Então, essa alavanca está ligada com isso até o fundo, se envolver e entrar até no ponto mais baixo e levantar um prédio, um material que não se conseguiria levantar se não fosse entrar até embaixo dele próprio. A gente vai ver agora em relação ao poço, porque, como a gente vai ver, esse princípio também está ligado com o poço. Primeiro, a gente vai ver algumas perguntas ligadas ao começo da paraxá seguinte, que é Vayetze. Começa assim, Vayetze Yaakov Mershava, Vayele Harana. Aí, então, ele foi para Harana. Não fala que ele foi para Harana, ele foi para Harana. E ele saiu de Beersheva. Então, e saiu Yaakov de Beersheva e foi Harana. Tem vários comentaristas que se perguntam, inclusive, o Rebbe pergunta, primeiro, por que fala que a descida sai de Beersheva? Qual a necessidade? Está indo para Haran. Já é suficiente. Por que tem que falar de onde que ele está vindo para falar para onde ele vai? Depois disso, por que não fala que é para Haran, Le Haran, e fala Harana? Que é uma forma singular, que o Rashi explica, como explica em vários outros lugares, que quando tem o Lamed na frente, que é o para, no hebraico, inclusive moderno, você pode botar o rei no final. Então, em vez de falar Le Haran, fala Harana, com o rei no final, que transforma no para o Haran. Mas por que usa justamente essa forma singular? Poderia usar Le Haran em vez de Harana. Não sei, a gente vai ver que acontece, e por isso já uma resposta. Acontece uma descida a maior possível, porque quando fala que a descida sai de Beersheva, quando Yaakov sai de Beersheva, Beersheva representa Israel e a terra dos pais, onde moram os pais de Yaakov. Então é uma descida muito grande, porque tem esse DDP, esse gap, esse diferencial em relação ao estado original inicial, que é o da alma quando está lá em cima, antes de ser para esse mundo, e é a gente quando sai de um lugar para uma missão, e a gente se expõe e sai de uma zona de conforto e tranquilidade onde a gente está, né, como no caso hoje, né, a gente, de certo modo, a quarentena se tornou uma zona de conforto, um home office, ficar em casa, não precisar sair ou não poder sair. Então, no caso do Yaakov é muito mais relevante ainda, muito mais grave, mais acentuado, porque é a terra onde moram os pais dele, que é Israel. E aí ele sai de Beersheva, sai da terra dos pais, ele vai para o lugar mais baixo que tem possível e imaginário, que é o lugar da ira, da raiva do onipresente de Hashem nesse mundo. Haron af shel makom. É a tradução literal, a ira da raiva, né? É uma coisa em cima da outra. Raiva é af, como a gente falou, e a gente vai falar que a gente está transformando esse af, que é Aleph, Pei, em Pei Aleph, que é Pelaot Areino. Que a gente vai mostrar maravilhas, vai transformar o que é raiva de Hashem, que é raiva no mundo que está acontecendo ainda até hoje em vários países, transformar essa raiva em coisas boas e maravilhosas e a chegada do Mashiach. E além disso, então, ele vai para esse lugar que é o Haran Af Shel Makom, a ira da raiva de Hashem, e mais ainda desce, continua descendo, sem parar, até o Lavan, né, já não bastava ser um país ruim, ele vai para a escória, o principal enganador, trapaceiro, pilantra, 171, que tem em Haran, e ele, inclusive, tem o apelido de o enganador, Aramaí. Inclusive, que era o tio e passa a ser o sogro dele. E aí tem uma expressão que é usada, que vem do Zohar, e é usada também no Tânia, Kadisha, várias vezes, que é a gente sai, como a alma sai, do alto do telhado, Igararama, e vai para o fundo do poço, literalmente fundo do poço. Bira Amikata. Fundo do poço. O alto do telhado, justamente, inclusive, é onde Mashiach anuncia que chegou já, se Deus quiser, já agora, a Geulah, a redenção, a era de paz messiânica, sem fome, sem guerra, sem nada de ruim, para sempre, sem impureza, e sai do alto do telhado e vai para o fundo do poço. Por quê? É esse mundo aqui embaixo. É o fundo do poço. E aí a gente sabe que isso é fundamental, porque essa descida do alto para vir no fundo do poço é para subir para esse alto do telhado, que é onde Mashiach anuncia a redenção, que é muito mais elevada do que o ponto onde estava inicialmente. O fundo do poço não é um poço qualquer, é chamado poço, como o Rebbe traz nessa Sirá de 1991, para Shata Toledot, que esse poço é chamado Bor Reik, como é o poço que o Yosef Hatzadik
José é jogado pelos seus irmãos, e é explicado no Humash, na Torá, que é um poço vazio que não tem água. Rashi pergunta, por que falar que não tem água? Se está vazio, não tem água. Ah, e está vazio de água, mas não vazio de cobras e escorpiões. Então, não só um poço, que já por si só, como a gente vê nessas imagens, é escuro, fundo, mais uma vez, fundo, 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 deserto, solitário, e ainda tem cobras e escorpiões. E é esse o lugar, nesse mundo aqui embaixo, e no mais baixo do baixo, em que a alma vem parar, e o Yaakov se lança, vai fundo, e a gente segue nessa missão para poder conseguir extrair as energias da coroa de Hashem, dos Makifim, dessas energias de touro do Esav, do calcanhar do Esav, dos desafios desse mundo para poder transformar numa coisa muito maior do que era inicialmente. Então, explicando já a pergunta que foi falada, por que Haran e não Haran? Porque mostra ainda mais como está distante da origem, porque quando fala Le Haran, para Haran, está de alguma forma associando com o lugar de onde a gente está saindo. Eu fui daqui para ali. Então, esse aqui está ligado com o ali. Mas quando fala Harana, a gente acrescenta a letra para onde está indo, no final, no mais distante possível de onde a gente está falando. Então mostra como está ainda mais distante da origem. Então não só é Haran, não só é longe de Beersheba, que é a terra de Israel, que é a terra dos nossos pais, do Yitzhak e da Rivka, como é para Haran, que é a ira da raiva de Hashem, como ainda é para Lavan, que é o enganador, como ainda é Haraná, que está num ponto mais distante ainda do que poderia estar ligado à origem, que é Israel. E aí sai do telhado do céu de Israel e vai até o fundo do fundo, que é esse último rei de Harana, é o último rei do nome de Hashem. E a gente vê pelo formato desse rei, que o rei tem justamente a separação dos mundos superiores, que é essa parte do telhado do rei, e a parte de baixo, que é esse tracinho, que representa os mundos inferiores, que é separado dos mundos superiores. Então, quando Yaakov desce para Haran, ele ainda tem esse déficit, essa dificuldade, esse desafio, porque ele está, o mundo inferior, que é Haran, onde está Lavan, etc., está separado ulteriormente, mais ainda, dos mundos superiores, o telhado alto onde ele estava, que é Israel, que é Beersheba, que é a terra dos pais. E justamente esse rei foi o rei, a letra com a qual foi criado esse mundo, diferentemente do Yud, que é o Yud de Yaakov, que é a letra com a qual foi criado o mundo vindouro, o mundo de paz, que a gente está indo, se Deus quiser, ao Olam Abá, já com Mashiach. Então, esse rei que está ligado com essa parte da letra que está embaixo, que está ligado com os mundos inferiores, parece isolado, com comunicação com a parte superior, nem para nenhum lado. Parece um palácio sem dono, que não tem uma referência. Está ligado com Af Asitiv, que tem no Pirkei Avot, que é citado várias vezes também no Tânia, que é um mundo da ação, que está ligado com Af Asitiv, diferentemente dos outros mundos. Também está ligado com Af, que a gente falou que é Aleph Pei, que é a raiva de Hashem. A gente transforma essa raiva em Pei Aleph, que é Areino Niflaot, Pelaot, Areino, que é as maravilhas que são mostradas nesse ano agora, se Deus quiser, que é o ano 5.731 que a gente está agora. Então a gente vai transformar até a última letra de Haran, que é esse Haraná, esse rei no final. Então essa missão, a gente vê que é uma missão que não é muito simples, mas a gente pode, e a gente tem a força, e está escrito, explicado, que mesmo já estando num nível alto, a gente não deve se satisfazer estando e ficando, permanecendo nesse nível já muito alto, deve sair para refinar o mundo e cumprir a nossa missão geral, que é refinar o mundo inteiro, sem exceção. E é justamente através dessa descida e depois consequente subida que a gente faz a moradia para Hashem nesse mundo baixo, aqui embaixo.
Não só o mundo é baixo, como a gente está na parte mais baixa que tem do mundo, que não tem mais baixo que isso, a gente vai conseguir elevar e subir, não importando o nível que a gente está anteriormente, porque a gente tem essa missão de elevar o mundo inteiro, como a gente foi mostrado na alavanca. A gente entra por baixo e levanta essa massa de energia que tem, massa literalmente, de gravidade, de peso que tem nesse mundo. E é justamente em Haran, que é nessa terra mais baixa possível, que se mostra a força de quem mandou a missão. Por quê? Quanto mais distante, mais baixo e mais fundo é o lugar onde o emissário está, ele precisa ter mais força de cima para aguentar. Se ele está perto da casa do rei, do palácio, da casa dos pais, ele pode confiar que o pai vai resolver em qualquer situação. O pai está lá, está presente, está visível. E ele vai dar certo, ele vai dar conta, ele vai fazer e acontecer. Quando ele está num lugar longe, escuro, onde tem ocultamento, onde o rei desapareceu, se ocultou de uma forma revelada. Mas aí ele está presente muito mais do que anteriormente, porque ele precisa dar essa força para o emissário cumprir sua missão. E quem confia a missão quer que a missão seja executada. Assim como Hashem nos deu essa missão, como o Rebbe nos dá a missão de trazer Mashiach, ele quer, ele luta com toda essa força, ele vai fundo, e está indo fundo, até hoje, com todos nós, os emissários, para cumprir essa missão. Desde o começo, esse foi o principal objetivo de Hashem e do Rebbe, em fazer com que esse mundo seja moradia para Hashem, e a gente consiga refinar completamente esse mundo. E o Rebbe fala uma coisa muito interessante, em 91, quando ele falou essa sirá. Ele aponta os acontecimentos que estavam acontecendo na época, que eram muito maravilhosos. Quem lembra, eu já falei, acontecimentos no começo dos anos 90 e no começo de 91, ligado à queda do regime soviético e abertura para a imigração para Israel. Também foi falado sobre a guerra do Iraque, que Israel ficou protegida, e vários outros milagres. E o Rebbe agora cita, mais para frente, 91, no começo de 91, na verdade, em Nun Beit, que aconteceu um milagre, e acontecerá mais milagres ainda, se Deus quiser, agora, que naquela época, crianças judias que foram contaminadas em Chernobyl, teve acidente nuclear na usina de Chernobyl, elas foram ajudadas pelo governo russo com dinheiro dos impostos dos soviéticos, ainda na época, impostos pagos já estava no caixa do governo, e foi usado para ajudar essas crianças para que migrassem para Israel com saúde. E, em especial, foram para Kfar Chabad, que é um lugar elevado em Eretz Israel, que está ligado com Chabad, com Mohin, que está ligado com Coroa, Keter também. Então, do fundo do poço que estava fechado, lacrado, bloqueado, sem poder sair, e ainda com um acidente como esse, as crianças saíram de lá do fundo do poço, que era o Haran, a ira da raiva de Hashem, e aí voltaram para o alto telhado, que era Israel, onde eles foram morar em Kfar Chabad. O Rebbe termina dizendo que nesse momento não precisamos esperar uma ordem processual, fazer essa etapa, depois essa, depois essa, depois essa, até chegar a Mashiach. Não. Em qualquer momento é pegar e comer, pegar e beber, como está explicado. Vamos em frente, vamos para cima, vamos com força. A gente tem condições, tem que ir fundo e trazer Mashiach já agora, que vai ser para o mundo inteiro um mundo de paz, de alegria, sem dor, sem sofrimento, sem perda, sem ocultamento, só de luz, muita claridade para o mundo inteiro, se Deus quiser já agora. Shabbat Shalom, tudo de bom para todos nós, que a gente tenha só alegrias, e já está com Mashiach, com todos os nossos amigos e irmãos, com o Rebbe na nossa frente, liderando o mundo inteiro nessa redenção completa e definitiva, já com o terceiro Beit HaMikdash. Tudo de bom para todos nós.